quando ele fala sobre a questão do sistema, sobre a entrega e dedicação. E aqui a gente não quer dizer que tem jogador que não tá comprometido, mas sim que tem gente que quer fazer por merecer estar sendo titular ou fazer parte dessa rotação, dessa rotatividade do elenco do Bahia, que tem sido muito importante nos últimos meses e principalmente agora nesse ano 2026, com o elenco mais encorpado. Então ontem me surpreendeu muito Cauli não estar relacionado para o jogo contra o Corinthians, porque ele não tá machucado, não tá lesionado, não teve desconforto nenhum, e aqui a gente respeita os outros colegas. Cauli negocia, nesse exato momento, a saída do Sport Clube Bahia, e até isso se solucionar, ele não vai jogar mais pelo Bahia. Então, a informação aqui exclusiva, em primeira mão para vocês. A gente vai falar sobre isso agora. Isso é um ponto que a gente discutia aqui em alguns jogos. A informação, então, é Cauli está negociando a saída do Bahia. Cauli negocia a saída do Bahia. Ontem não esteve na relação da partida contra o Corinthians. E um ponto muito importante a ser passado para vocês é sobre isso. A gente até conversou aqui antes do Clássico que poderia ser um divisor de águas para ele e tudo mais. E ele mostrou a falta de vontade total. E assim, jogar, eu não falo nem sobre essa questão de vontade, né? Porque ele tinha feito um jogo até equilibrado contra o Galícia lá na Fonte Nova. A gente esperava que seria um ano diferente do Cauli. E aí veio toda essa questão referente à equipe do São Paulo, né? A gente ainda não sei o clube que busca essa negociação, né? Eu acho que o Cauli deve priorizar o exterior. Né, acho que isso é um ponto que o Bahia, inclusive, deve priorizar na negociação. O Bahia não venderá o atleta por um valor que não condiz com o valor de mercado dele, perdão. Então, nesse exato momento, a informação, a pauta no programa é Cauli Oliveira negociando a sua saída do Sport Clube Bahia, Thiago Mitra e Rodrigo Barata. Rapaz, a gente já havia falando sobre isso aqui, vários programas aí, Pastorzinho, inclusive, batendo nessa tecla de que, infelizmente, tem várias Caulizetes essa do Bahia, né? Que fica esperando aquele Cauli de 2023. Eu sou um Caulizete. Voltar, aquele de 23 voltar, mas, porra, quase já vamos pro terceiro ano e aquele cara não volta, irmão. Foi como o Márcio Martins falou aqui. Será que aquele Cauli de 23 não foi a exceção à regra? Ele tá na regra, velho. E eu concordo com ele, eu acho que aquele Cauli ele foi uma exceção. Foi tipo um Marinho de 2016 no Vitória. E o Marinho normal é o que depois te viu aí normal. Com a raras exceções ali, no Santos um anozinho. Entendeu? Ali eu acho que o Cauli de 23, ali como a gente tava conhecendo ele, o jogador, ali foi a exceção à regra. A regra é esse Cauli de 2 anos que ele tá vendo aí. É um jogador que tenta 15 jogadas, acerta 2, parado, é um jogador que não agita, um jogador que não fala, é um jogador muito introspectivo, é um jogador que não contamina o grupo em finais e nada. É um cara... Porra, velho, eu já cansei de falar de Cauli, eu já tava até cansado. O nego falando assim, pô, Thiago, parece que você tem alguma coisa pessoal contra Cauli. Eu não tenho nada contra Cauli, pô, nada, não tenho nada. Se eu encontrar com ele, pô, eu vou cumprimentar de boa, eu não tenho nada contra o cara, pô. Só que eu sou o cara que faz conteúdo pro Bahia e tenho que ver o cara no campo, e o cara no campo não responde há 2 anos, pô. O cara não responde, pô. Não joga, não consegue manter o que Everton Ribeiro mantém no time. Quando o Everton Ribeiro sai, o Bahia morre. E essa notícia aí, eu cheguei até a falar no meu Instagram ontem, Cauli não foi relacionado. Eu falei, velho, ele não tem... Rogério Ceni perdeu. Eu falei exatamente isso aqui ontem. Ontem, sem saber essa notícia. Rogério Ceni perdeu a paciência com o Cauli. Acabou, ele não tem mais paciência, irmão. Já começou a perder a paciência no ano passado. E esse ano agora no Bavi ele perdeu de vez. O cara não faz nada, porra. E que fique claro, ele não foi relacionado ontem porque ele negocia a saída do Bahia, tá? Não foi porque teve desconforto, foi preservado, não. Porque ele não tá machucado. Tá? Não tá machucado. Porque a menina do Globo Esporte falou que ele tava machucado. Não, é que a gente respeita, claro que... Respeito também, mas ele treinou ontem. Como é que ele tá machucado e treinou normal ontem? Ele treinou normal, fez atividade física normal. Então ele não tá machucado. E eu botaria ele, tem contato com o Bahia, vai jogar Campeonato Baiano. Que conversa? Quer sair do Bahia, vai sair uma caceta. Você tem contrato, irmão, você vai jogar Campeonato Baiano. Você vai lá pra Juazeiro, jogar lá no Estado de Juazeiro. Que nada. Você tem que ter ele pagando o seu salário, sou eu. Vai e acabou. Até achar um clube pra ele. Rodrigo Barata. Rapaz, Cauli é um debate longo, né? A gente já pensou em muita coisa, aí o Canário disse... É longo e árduo, né, velho? Cara, é um negócio difícil. Até desgastante. A gente fica a entender... É uma queda drástica, não estamos falando aqui de um jogador que ali fez uma partida ou outra boa, não. Ele fez uma temporada excepcional, 23, mas é isso. Sendo excepcional, pode ter sido exceção realmente. Eu atribuo também ao modelo de jogo, mas não só isso. Por que não só isso? Porque no aspecto individual, a execução dele está muito abaixo. Independe para mim do modelo, porque... E da posição. E da posição independe, porque o jogo tem fases.
Por exemplo, o Bahia essencialmente jogava 23 até um pouco mais em velocidade, um pouco mais, às vezes, em transição. Explorava um pouco mais isso. 24, 25, o Bahia foi um pouco mais construtivo. Teve efeito Everton Ribeiro também, né? Os outros jogadores ocuparam esse espaço. Então, o 23 ficava muito em função de Cauli no entrelinhas, ele conseguia render. E o time meio que em função dele. 24, 25, ele mudou de posição. O time mudou de modelo de jogo e não encaixou. E me parece que gerou essa bola de neve e um ciclo aí meio que vicioso. E ele não ia bem, ficava mal, não ia bem. Aí foi, né? Viveu de lampejos. A verdade é que Cauli viveu de lampejos. E se ele está aí, pelo menos esticaram a corda até esse presente momento, foi muito em função da memória que se tem dele com relação a 2023. Sobre essa informação que Neto está trazendo, muito interessante, não me surpreende, tá? Não me surpreende. Inclusive, Cauli teve, né, efetivamente essa situação com o São Paulo. São Paulo teve interesse em Cauli, né? Não me lembro quem foi que trouxe, mas houve por parte de São Paulo essa busca de repente levá-lo por empréstimo, e aí da parte de São Paulo até a gente apurou, trouxe em live, acho que foi anteontem que eu trouxe em live, o Bahia foi, enfim, né, foi sagar e foi direto, né, e ninguém tinha trazido não, até trouxe na live. O Bahia realmente sugeriu uma troca, esse tinham trazido, goleiro Rafael, né, já tinha sido falado, eu acho até que foi vender Casagrande, mas não tenho certeza. Mas a outra opção que o Bahia trouxe para fazer a troca com o Cauli foi Caleri, né? Eu ouvi falar em Luciano. Não, foi Caleri. A gente trouxe tem um ano de que contrato? Foi Caleri. trouxeram 2 atletas que foi, se não me Sim, engano, o Rafael e o Marcos Antônio, né? Falaram de um zagueiro, tinha Rafael e tinha esse Marcos, alguma coisa assim. Volante, né? não? me Da lembro. base? Volante. Isso Rafael mesmo. a gente trouxe também aqui no programa, Sim, que o Bahia sim. teria solicitado, e depois trouxeram o Marcos Antônio e agora está trazendo o Caleri. É. Cara, é isso. O Bahia tem que buscar essas contrapartidas E no foi mercado. Caleri. Foi Caleri, assim, com toda a segurança eu trago. Gostei até da sugestão. Para mim seria muito bem-vindo. Tô até reforçando a informação que Mas eu se trouxe fosse em live. galera, o Baiano ia atrás do Alejo, né? Mas ia desistir. Exato. Então, aquele negócio, né? Na verdade, poderia até vir como plus, porque sobre Cauli, até aproveitar para falar e abrir esse parêntese, né? Teriam 3 opções: ou empréstimo, ou troca, ou venda. O Bahia não vê com bons olhos emprestar Cauli. Por que não emprestar? Porque Cauli é um ativo do Bahia. Então, se de repente você empresta o jogador, né? E o jogador não vai bem, desvaloriza. E se você emprestou com o clube assumindo todo o salário, se ele não vai bem no outro ano, outro clube vai querer pagar metade do salário. E o contrato vai avançando, e o Bahia pode perder o cara. Então, o Bahia, em momento algum, cogitou a possibilidade de emprestar, a não ser que fosse troca. E aí, nesse combo de troca, Sim. me parece que foram 2 bons nomes. Né? 2 bons nomes. Agora, sobre a saída dele de momento, Neto trouxe a informação aí, eu não tenho maiores informações, mas ou pode ser uma troca em definitivo, ou pode ser realmente uma venda. Tem maiores informações aí, né? Tô tentando descobrir aqui o clube que o Cauli vai, mas que tá negociando no caso. Mas isso é uma questão, inclusive, já pertinente há algum tempo a ser discutida. E a gente lamenta muito, pelo menos eu lamento muito, porque esse fim do Cauli no Bahia, digamos assim, é muito melancólico. Poderia ter sido diferente. Eu acho que parte não só do Cauli, mas também por outras questões. Sim. Eu acho que é importante a gente falar do desgaste que ele teve em relação ao esquema em 2024. Eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração, porque por mais que os números não tenham sido muito abaixo, ele ficou desgastado já em 2024. O desgaste começou nesse ano. E aí, a partir de então, acho que as coisas não foram bem conduzidas. E, querendo ou não, é um cara que chegou em 2023, fez praticamente uma temporada completa, 2024 também, 25 já nesses altos e baixos, já com muita oscilação acima do normal, essa aqui é a realidade, mas não deixou de ser um ativo que o Bahia valorizasse. Eu acho que é um ponto da gente também debater aqui, né? O Bahia não deixou de valorizar o atleta. Sim. Eu acho que a gente pode questionar não só a entrega dentro de campo, mas a utilização por parte de Rogério Ceni. Porque em muitos momentos o debate era levantado de que Cauli poderia ter sido utilizado em algumas posições que ele, em tese, se sentiria mais confortável e que poderia render mais, digamos assim. Eu acho que hoje o nosso esquema está muito claro, a gente vê a entrega e dedicação dos moleques da base na marcação, na recomposição, vê o Kiko Oliveira, que tem muito esse perfil de recomposição, vê os Beiradas ajudando bastante na recomposição, e vê também a maioria dos jogadores ali participando dessa questão defensiva. O Cauli não é esse cara. Não tem sido esse cara. Eu acho que o Bahia pode buscar alguém nesse perfil. Tá vendo? Então, a questão específica
é sobre esse desgaste que ao longo do tempo foi crescendo entre Cauli e Bahia e torcida, vários episódios ali, episódio do contra o Fluminense na Copa do Brasil do ano passado, enfim, coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos que propiciaram com que essa saída fosse da forma que foi, porque quem estava lá em 2023 na arquibancada, e a gente cobrindo o clube, não imaginaria que ao longo dos anos que foram passando, o Cauli iria tomar esse rumo, o Bahia não ia conseguir valorizar o jogador da forma que deveria.